Olá, leitores! No vídeo anterior, nós paramos naquela parte em que o Robson sobreviveu ao naufrágio, estava resgatado numa cidade. O pai, o capitão do navio que naufragou, descobriu que ele tinha saído de casa, contrariando as ordens do pai, deu um sermão nele, e o último trecho que eu tinha lido foi: depois, porém, ele, né, que é esse capitão, pai do rapaz que o chamou para a viagem, ele falou ponderadamente comigo: instou-me a voltar para meu pai, a não instigar a providência divina, a minha própria ruína, e disse-me que eu poderia ver a mão do céu a conter-me. Abre aspas para o que o capitão está dizendo. Tenho certeza, jovem, explicitou, de que por onde você for, caso não volte para casa, nada encontrará a não ser decepções e desgraças, até que as palavras de seu pai a seu respeito se cumpram. E agora a gente segue. Em seguida nos despedimos. Pouco eu lhe disse em resposta. Nunca mais voltei a vê-lo, nem sei por onde andou. Quanto a mim, tendo algum dinheiro no bolso, fui por terra para Londres. E lá, tal como ao longo do percurso, não parei de lutar comigo mesmo sobre o rumo a tomar na vida, se deveria ir para o mar ou me dirigir para casa. Em relação ao retorno, a vergonha se opunha às melhores sugestões propostas a meus raciocínios, já que logo pensava como ririam de mim os vizinhos e quão acabrunhado eu poderia me sentir ao encarar não só meus pais, como também todas as outras pessoas. Desde então, observei muitas vezes como é incongruente e ilógica a conduta geral da humanidade, e em particular dos jovens, quanto à razão que deveria guiá-los nesses casos, ou seja, como eles não se envergonham de pecar, envergonhando-se, entretanto, de arrepender-se. Não se envergonham da ação pela qual poderiam, com justeza, ser tomados por tolos, mas se envergonham de recuar, o que poderia transformá-los em homens respeitadamente sensatos. E essa é uma das passagens, né, que torna esse livro um livro de formação, esse tipo de lição que se poderia aprender, essa ponderação a respeito do comportamento das pessoas. Permaneci algum tempo nessa situação, indeciso sobre que medidas tomar ou por qual caminho seguir. Uma irresistível relutância em voltar para casa persistia. A lembrança da catástrofe em que estive envolvido, com o passar do tempo, atenuou-se. Esvaindo-se ela, junto desaparecia a ligeira sugestão de retorno que me acometia, até que por fim a deixei de lado, passando a buscar outra viagem. A má influência que inicialmente me fez abandonar a casa paterna, que me instigou a turbulenta e desordenada vontade de fazer fortuna e que com tanta força me impôs tais fantasias, a ponto de me tornar surdo a todos os bons conselhos, às súplicas e até às ordens de meu pai, digo que essa mesma influência, fosse lá qual fosse, levou-me ao mais funesto dos empreendimentos, e eis que embarquei num navio destinado à costa da África, ou como dizem vulgarmente nossos marujos, numa viagem à Guiné. A Guiné-Bissau aqui, tá? Para grande infelicidade minha, em todas essas aventuras, eu nunca me alistei como marinheiro. Se o tivesse feito, apesar de ficar sujeito a um trabalho mais árduo do que o normal, poderia pelo menos aprender as funções e as obrigações de um responsável pelo mastro de proa, até me qualificar mais tarde para ser contramestre, imediato ou talvez capitão. Mas, como meu destino era escolher sempre o pior, assim procedi. E veja, o tempo todo, né, até aqui, como ele se recrimina, porque ele está contando essa história do final da vida. Ele está rememorando e, ao mesmo tempo em que ele conta
o que vai acontecendo, ele vai se recriminando ou mencionando lições possíveis de serem aprendidas. Então, mas como meu destino era escolher sempre o pior, assim procedi. Com o dinheiro no bolso e trajando boas roupas, acostumei-me a ir a bordo na condição de cavalheiro, não tendo nenhuma ocupação no navio, nem aprendendo alguma. Dei muita sorte, antes de tudo, por achar-me em Londres em ótima companhia, o que nem sempre acontece a moços desorientados e incautos, como então eu era, para os quais, em geral, o diabo não deixa de preparar desde cedo uma cilada. Isso não ocorreu comigo, que logo conheci o capitão de um navio que havia estado na costa da Guiné e resolvera ir de novo até lá, pelos bons resultados da primeira incursão. Tomando gosto por minha conversa, não de todo desagradável na época, e ouvindo-me falar que eu tinha em mente conhecer o mundo, o capitão disse que se quisesse embarcar com ele, estaria livre de despesas, pois seria seu convidado à mesa e seu companheiro de bordo, e que caso tivesse como levar mercadorias, delas eu poderia tirar todo o proveito que o comércio concede, obtendo talvez bons ganhos. Aceitei o convite e, tornando-me um grande amigo desse capitão, que era simples e íntegro, acompanhei-o na viagem e aventurei-me a ir com um pequeno lote de artigos, que, graças à desinteresseira honestidade de meu amigo, aumentei consideravelmente ao agregar brinquedos e bugigangas, que, orientado por ele, comprei por cerca de 40 libras esterlinas. Consegui juntar essa quantia com a ajuda de alguns parentes com os quais me correspondia e que induziram meu pai, ou pelo menos minha mãe, a também contribuir um pouco para a minha primeira empreitada. Então aqui, vejam, reparem, ele desobedece o pai de todas as formas, se recusa a seguir o destino dos rapazes da sua condição social na época, se recrimina pelos erros que vai cometendo e ainda assim pede dinheiro à família. Ele não tem meios próprios ainda para se sustentar. E mesmo assim ele insiste em fazer o que ele quer, Dentre minhas tantas aventuras, foi essa a única viagem que posso considerar bem-sucedida, o que devo à integridade e honestidade de meu amigo capitão, com quem adquiri bom conhecimento de matemática e das regras de navegação, aprendendo, além disso, a registrar a rota de um navio, fazer observações náuticas e entender certas coisas indispensáveis ao conhecimento de um marinheiro, pois, se ele gostava de ensinar, para mim era um regalo instruir-me. Em resumo, essa viagem me tornou não só um homem do mar, como também um negociante, pois com minhas transações consegui regressar com cerca de 2,5 kg de ouro em pó, que me renderam em Londres quase 300 libras esterlinas, quantia em que me baseei para me dedicar aos ambiciosos projetos que em breve precipitariam minha queda. Mas também nessa viagem tive contratempos, sobretudo por passar mal com frequência, acometido por febre alta causado pelo calorão, já que a maior parte dos nossos negócios era efetuada na costa, entre os 15 graus de latitude norte e a linha do Equador. E ele era natural de um outro clima, Dispondo agora de condições para me estabelecer como um negociante da Guiné, e como meu amigo, para minha grande tristeza, morrera pouco depois de ter voltado, resolvi refazer a mesma viagem, embarcando no mesmo navio, que dessa vez havia passado ao comando de quem era, na ocasião anterior, o seu imediato. Foi a viagem mais infeliz jamais feita por algum homem, embora eu não levasse senão cerca de 100 libras de meu capital recém-conquistado, deixando as outras 200 com a viúva do capitão meu amigo, que foi muito correta comigo, enfrentei dificuldades terríveis. Na primeira, quando seguíamos pela rota das Canárias, ou melhor, já estando entre essas ilhas e a costa da África, nosso navio foi surpreendido, em meio à bruma da manhã, por um corsário turco de Salé, que soltou todas as velas,
para vir em nosso encalço. Pensando em escapar, abrimos todos os panos que nossos mastros e vergas eram capazes de aguentar. Mas, constatando que o pirata era mais ligeiro que nós e por certo nos alcançaria em poucas horas, preparamo-nos para o combate, tendo nosso navio 12 canhões contra 18 dos salteadores. Por volta das 3 da tarde, o atacante já emparelhava conosco e, posicionando-se por erro de través na curva do costado e não na polpa, como tensionava, para lá levamos 8 de nossos canhões e disparamos todos juntos, forçando-o a se afastar um pouco, enquanto revidava a descarga e ainda por cima nos mandava tiros dos quase 200 homens que levava. Nenhum dos nossos foi atingido, pois todos se resguardaram. O navio dos piratas preparou-se para voltar ao ataque, e nós para nos defendermos. Contudo, como nos abordou dessa vez pela outra quadra de polpa, foi-lhe possível invadir nosso convés com 60 homens, que logo se puseram a destroçar o passadiço e retalhar o cordame. Reagindo com armas brancas, grãos de chumbo, saquetéis de pólvora e outras coisas afins, por 2 vezes os expulsamos do convés. Todavia, para encurtar essa melancólica parte de nossa história, diga-se apenas que tivemos de nos render, com o nosso barco desmantelado, 3 mortos e 8 de nossos homens feridos, e que fomos feitos prisioneiros e levados para Salé, porto pertencente aos mouros. O modo como fui tratado não foi tão desagradável como temi a princípio, nem fui levado para longe até a corte do imperador, como os demais homens nossos, sendo mantido pelo capitão dos piratas como seu refém pessoal. A rigor, tornei-me seu escravo, por ser jovem e ágil, e assim bem servir as intenções dele. Fiquei completamente arrasado com essa imprevista mudança de condição, que de negociante passou a mísero escravo, e me lembrei então da profecia de meu pai ao me dizer que me tornaria infeliz sem que ninguém me desse alívio, e que a meu ver se cumpria de modo bem cabal, nada podendo ser pior. Pensei que agora a mão do céu me atingia e eu estava perdido, sem qualquer redenção. Mas pobre de mim, aquilo era uma amostra dos padecimentos que ainda teria, como a continuação desta narrativa revelará. Uma vez que meu novo patrão ou dono me levou para morar em sua casa, nutri a esperança de que talvez me fizesse embarcar com ele quando voltasse ao mar, crendo que estivesse em seu destino ser surpreendido, mais cedo ou mais tarde, por um navio de guerra espanhol ou português, e que eu pudesse então ser libertado. Mas essa minha esperança se desfez sem demora, pois ao partir ele me deixou incumbido de cuidar de seu jardim e das tarefas rotineiras de um escravo da casa. Ao voltar de viagem, mandou que eu me instalasse na cabine para vigiar o navio. Lá em nada mais eu pensava a não ser em fugir e no método a empregar para isso, sem entretanto encontrar uma saída que se mostrasse plausível. Nada acontecia para tornar racional alguma suposição que eu fizesse, pois não tinha alguém com quem discuti-la ou disposto a se evadir comigo. Nenhum parceiro de escravidão, nenhum inglês, irlandês ou escocês além de mim. Assim, durante 2 anos, apesar de me distrair muitas vezes com a concepção de um plano, nunca houve a menor perspectiva de pôr qualquer coisa em prática. Passados cerca de 2 anos, uma circunstância incomum me trouxe mais uma vez à mente a velha ideia de tentar alguma coisa para reaver minha liberdade. Meu dono, tendo ficado em casa por mais tempo que o normal, sem aparelhar seu barco por falta de dinheiro, segundo ouvi dizer, costumava pegar o escaler do navio e nele sair pela enseada para pescar, 1 ou 2 vezes por semana, e às vezes até com mais frequência se o tempo estivesse bom. Como sempre, eu e um jovem mourisco íamos com ele para remar o bote, e o alegrávamos muito, sobretudo eu, pela grande competência que demonstrava na pesca,
tanto assim que de vez em quando ele me mandava sair com um mouro, um parente dele, e com aquele jovem morisco que chamavam Maresco, para pegar peixes para a sua refeição. De certa feita, quando fomos à pesca numa manhã das mais tranquilas, aconteceu baixar um nevoeiro tão denso que deixara de avistar a praia, da qual não nos afastáramos nem sequer meia légua. Remontando as tontas, sem saber para onde, passamos todo o dia e a noite seguinte num esforço incessante, e ao amanhecer, constatamos termos ido para o alto mar, e não em direção à terra, da qual já estávamos a pelo menos 2 léguas. Contudo, voltamos bem, à custa de muito empenho e apesar de algum perigo, pois pela manhã o vento começou a soprar com força. Mas o pior de tudo é que estávamos morrendo de fome. Alertado pelo acidente, o patrão resolveu se precaver, chegando à conclusão de que não sairia mais para pescar sem uma bússola e algumas provisões. Como o maior escaler de nossa embarcação inglesa, tomada pelos piratas, ficara amarrado junto de seu próprio navio, ele ordenou que o carpinteiro de bordo, também um escravo inglês, fizesse no meio daquele bote uma pequena cabine de comando, como a de uma barcaça, com um lugar atrás, de onde se pudesse controlar o leme e recolher a grande vela, e um espaço na frente, para que dali as demais velas fossem manejadas por 1 ou 2 homens de pé. A vela grande do escaler era triangular, do tipo que chamam bujarrona, e a retranca se encaixava no topo da cabine, que apesar de muito baixa, era de bom tamanho, com lugar para ele e 1 ou 2 escravos deitarem, uma mesa de refeições e uns pequenos armários para guardar as garrafas de bebida que quisesse tomar, bem como pão, café e arroz. Ou seja, o que a gente está vendo aqui? Esse incidente causado pela natureza, né, esse dono dos escravos, esse mouro, não percebeu e realmente não houve intenção de fugir, foi um acidente causado por condições da natureza, fez ele tomar precauções para manter essas saídas curtas de pesca, que eram feitas em barcos sem condição de ir para alto mar. Então ele adaptou algumas condições para, num caso de um acidente, eles terem como conduzir o navio como se estivesse em alto mar, né? Isso foi resultado de um incidente aleatório do nevoeiro que aconteceu. Mas isso terá consequências, né? Com frequência, esse barco saía para pescarias, e como eu era exímio pescador, o patrão nunca deixava de me chamar. Certa ocasião, ele combinou de ir, fosse para pescar, ou tão só pelo prazer, com 2 ou 3 mouros que destacavam localmente pela posição social, e querendo proporcionar-lhes um tratamento condigno, de um dia para o outro, guarneceu o barco de uma quantidade de víveres bem superiores à de praxe. Ademais, pediu-me que levasse de seu navio 3 mosquetes que lá estavam, com a munição correspondente, porque além de pescar, eles também pretendiam caçar aves marinhas. Aprontei tudo, como ele determinara, e na manhã seguinte já estava esperando com o barco lavado, bandeira e galhardetes a postos, tudo em ordem para acolher os convidados, quando afinal o patrão subiu a bordo sozinho, dizendo que seus amigos haviam desistido do passeio por causa de algum negócio encrencado, mas mandou que mesmo assim eu fosse pescar, saindo no escaler com o garoto e o homem como de hábito, e depois levasse para sua casa os peixes que tivesse conseguido apanhar, pois os convidados iriam jantar lá. Dispus-me então a executar as tarefas, mas nesse momento tive a mente tomada por minhas prévias ideias de liberdade, ao pensar que estava a ponto de ter sob meu comando um barquinho. Assim que o patrão se foi, tratei de me preparar para uma viagem, não uma pescaria. Agarrou a folha aqui. Isso acontece quando a gente está lendo livro de papel, né? A folha gruda. Então, tratei de me preparar para uma viagem, não uma pescaria,
muito embora não soubesse nem chegasse a imaginar para onde iria. Desde que saísse dali, qualquer rumo seria bom. Então a gente fica por aqui, no próximo vídeo a gente segue, né? Agora que ele teve essa ideia de tentar novamente escapar, vamos ver o que vai acontecer com o Robson. Boas leituras!